Hoje vamos ao terceiro episódio de jogadores que estiveram muito perto de assinar pelo Benfica. Descobre quem é que são os craques neste vídeo. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Malta, vocês gostaram muito das duas últimas edições, portanto trago esta rubrica de volta. Afinal não há duas sem três. Caso tenham curiosidade de dar uma espreitadela aos outros dois episódios, tem o link na descrição deste vídeo. Mas hoje vou falar de mais alguns jogadores que estiveram muito perto de assinar pelo Benfica, mas que as transferências acabaram por não se concretizar. Hoje vão ser mais 10 jogadores que estiveram muito perto de chegar ao Benfica, mas que por uma razão ou outra não chegaram a um acordo. E temos aqui alguns grandes craques e histórias incríveis que aconteceram nos tenebrosos anos 90, mas também em anos mais recentes. Portanto, sentem-se, pois alguns nomes são capazes de vos deixar bastante chateados. Começamos com um grande nome no futebol europeu, Henrik Larsson. O antigo avançado sueco, atualmente com 45 anos, revelou numa entrevista à revista 442 que fez testes no Benfica quando tinha 18 anos, mas não foi aceito. Os encarnados acabaram por perder um jogador de grande qualidade, com uma longa carreira cheia de sucesso, títulos e muitos golos. Quando tinha 18 anos fui ao Benfica fazer testes, era então Sven-Göran Eriksson o treinador da equipa. Depois, aos 21 anos, estava a trabalhar para uma empresa a carregar vegetais para caminhões. Não era o que eu queria fazer e acabei por receber um telefonema do Helsingborg para me contratar. Foi fantástico. O resto é história, afirmou o antigo jogador sueco de origem cabo-verdiana, agora treinador precisamente do Helsingborg. Henrik Larsson alcançou depois o sucesso, marcando uma geração de grandes futebolistas europeus com passagens pelo Feyenoord, Celtic, Barcelona e Manchester United. Bruno Fernandes, que foi durante 3 anos peça fundamental do Sporting, esteve por 2 vezes perto do Benfica. Antes de ingressar nos Leões em 2017, Bruno Fernandes esteve perto de ser reforço dos encarnados. Mas a estrutura das Águias acabou por não finalizar o negócio, pois quis dar espaço aos jovens do Seixal. Nessa altura havia o receio que a chegada de Bruno Fernandes tapasse a evolução de João Carvalho, a jovem da formação que acabou por não conseguir se ingrar na luz. Houve outro momento em que Bruno Fernandes podia ter chegado ao Benfica depois dos incidentes de Alcochete em 2018. Numa entrevista ao Jornal Record, o Meira deixou entender que os encarnados tentaram mesmo contratá-lo. Normalmente, quando um clube rejeita um jogador, o jogador não gosta que se fale. Quando é ao contrário, também prefiro não falar. Prefiro deixar no ar. O Benfica, se um dia quiser que diga se tentou contratar-me ou não, atirou. Depois destas palavras, há poucas dúvidas. Teria sido um grande roubo ao rival, mas que acabou por não acontecer. Dudek, antigo guarda-redes polaco, também esteve muito perto de ingressar na luz. O guarda-redes internacional polaco, em 60 ocasiões, esteve perto de assinar pelas Águias na temporada 2005-2006. O Benfica estava interessado em mim e a ideia de jogar em Portugal entusiasmava-me particularmente, na medida em que Ronald Koeman, meu antigo colega no Feyenoord, era o treinador. Ele fez tudo para convencer-me a tentar ser campeão noutro país e enaltecer o guarda-redes. O Liverpool estava interessado no Simão Sabrosa, por isso especulou-se que eu poderia ir para Lisboa no mercado de transferências de janeiro, envolvido no negócio, detalhou Dudek. Além do Benfica, também Feyenoord e Colónia foram apontados como potenciais destinos para o guarda-redes, o qual acabaria por permanecer mais uma época e meia em Anfield, antes de rumar ao Real Madrid em 2007. Dudek terminou a carreira no clube da capital espanhola em 2010-2011. E malta, já que estamos a falar de guarda-redes, Sérgio Romero, que agora joga no Manchester United, também esteve muito perto de ingressar no Benfica. Tudo isto aconteceu em 2014, numa altura em que o guardião argentino ainda estava na Sampdoria. Ao que parece, o clube e o jogador não conseguiram chegar a acordo entre as verbas para fechar o negócio. Falou-se mesmo que depois de já terem chegado a um acordo, Sérgio Romero pediu mais dinheiro às Águias, versão que o guarda-redes negou, apesar de nunca ter adiantado os motivos para não ter aceito a proposta. Tive 2 ou 3 possibilidades interessantes, mas nenhuma delas foi bem sucedida. Mas muitas coisas foram ditas sobre mim, um monte de falsidades. Não é verdade, por exemplo, que eu tenha pedido mais dinheiro para ir para o Benfica e que isso seria abortado a transferência. Os motivos da transferência ter abortado não têm de me perguntar, comentou em entrevista ao jornal italiano Il Secolo XXI. Agora esta vai magoar, malta. O Benfica podia ter tido nas suas fileiras um dos avançados mais mortíferos nos últimos tempos do futebol mundial. Os encarnados estiveram muito perto de contratar o holandês Rudy van Nistelrooy, mas acabaram por perdê-lo para o PSV. A história é contada por Grant Souness, antigo treinador do Benfica, na sua biografia denominada Futebol, a minha vida e a minha paixão. Um amigo ligou-me para aconselhar um ponta de lança do Heerenveen. Fui à Holanda e fiquei muito impressionado. Persuadi Ivaldi Azevedo e fui de novo com ele, mas na manhã do jogo ligaram-me a dizer que este podia ser adiado devido a nevoeiro. No Porto, onde fizemos escala, tivemos a confirmação.
Voltámos de carro para Lisboa. O ponta de lança que o Benfica perdeu, Ruud van Nistelrooy. Contou o técnico que comandou os encadenados entre 97 e 99. Ruud van Nistelrooy esteve 2 épocas no Heerenveen, onde marcou 28 golos em 67 jogos. Transferiu-se depois para o PSV apenas 2 épocas, antes de 5 anos no Manchester United. Jogou ainda no Real Madrid, Hamburgo e Málaga. Em 2005-2006, o Benfica estava à procura de um avançado e Jon Dahl Tomasson era o jogador pretendido. Mas o Stuttgart deu mais dinheiro ao dinamarquês que preferiu ingressar no futebol alemão. O Benfica é um grande clube em Portugal, mas falou-se mais nos jornais. Davam a ideia que estava tudo feito, mas eu sempre estive a negociar com vários clubes. Escreveu-se muito, mas tinha que jogar as minhas cartas e foi isso que fiz em segredo, referiu o jogador na altura numa entrevista à TV2 Sport, uma televisão dinamarquesa. O Benfica estava disposto a oferecer-lhe o mesmo que o dinamarquês ganhava por temporada no Milan, 2,3 milhões de euros. No entanto, o Stuttgart ofereceu mais 700 mil euros, o que levou ao avançado dinamarquês a optar por jogar na Alemanha. Tomasson passou por clubes como Newcastle, Feyenoord, Milan e Stuttgart. Quem não se recorda do grande falhanço Bryan Ruiz no derby de Sporting e Benfica? Foi um lance marcante no tricampeonato das Águias, mas houve a possibilidade disso não acontecer porque o costarricano esteve muito perto do Benfica. Muito antes desse lance, em 2011, Bryan Ruiz esteve a um passo do Benfica, numa altura em que o jogador estava nos holandeses do Twente. A contratação esteve muito perto de ser oficializada. O jogador que tanto podia jogar a médio ofensivo como a extremo esquerdo acabou por ingressar no Fulham e ficou no clube londrino até assinar pelo Sporting. Nos Leões acabou por ter aquela perdida escandalosa e mesmo nunca chegando a ingressar na Luz, acabou por ajudar e muito o Benfica. O lateral Álvaro Pereira esteve algumas vezes perto de assinar pelo Benfica. A primeira ocasião aconteceu em 2009-2010, numa altura em que o jogador representava o Cluj. A contratação acabou por não acontecer e o defesa esquerda acabou por ir para o rival Porto, clube onde ficou durante 3 temporadas. Mais tarde, em 2015, o jogador esteve novamente perto de chegar à Luz, quando estava nos Estudiantes. Assinei um contrato por 1 ano com outra opção que seria acionada caso cumprisse 50% dos jogos mais um e aí o clube teria de me comprar. Cheguei a 49% dos jogos e chegou uma oferta do Benfica. Aí fui falar com eles e disse-lhes que apesar de estar cómodo no clube, tinha uma proposta que fazia querer voltar à Europa. Nesse momento disseram-me que não, que estavam contentes comigo e que queriam que ficasse. Recordou a Ciel Portes, o uruguai de 34 anos, que atualmente representa os paraguaios do River Plate. Nessa altura, o interesse do Benfica gerou um grande mal-estar entre Álvaro Pereira e João Sebastián Verón, diretor de futebol dos Estudiantes. O agora jogador do Wolverhampton, Diogo Jota, esteve com o pé na Luz em 2016-2017, quando o avançado ainda estava no Passos Ferreira. Quando 2 clubes chegam a um entendimento, um pré-acordo como lhe chamei, cabe depois ao clube falar com o jogador e o seu empresário para se entenderem. A verdade é que isso não aconteceu, o Passos Ferreira não podia obrigar o jogador a assinar por este ou aquele clube, disse Rui Seabra, presidente do Passos Ferreira. Recordo que o Benfica e o Passos Ferreira tiveram um pré-acordo por Diogo Jota em 2017. Entretanto, o jogador avaliou as propostas que foram chegando e optou, juntamente com o seu empresário Jorge Mendes, pelo Atlético Madrid. Nesta mesma temporada, o conjunto espanhol acabou por o emprestar ao Porto, onde acabou por fazer uma boa temporada que o levaria aos Wolves, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Éder Militão esteve muito perto de ser reforço do Benfica em 2018-2019, mas acabou também por ingressar no Porto. No entanto, esta história é bastante polémica. É que alegadamente os Dragões anteciparam-se à contratação do defesa brasileiro depois de terem tido acesso aos relatórios do Benfica que apontavam o central como um possível reforço. Pelos vistos, estes documentos foram referidos na sentença do caso dos e-mails e foram entregues pelo Porto ao tribunal, que condenou os portistas ao pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica. Recordo que o Porto contratou Militão por 7 milhões de euros ao São Paulo. Nesta temporada, em 2019-2020, o Real Madrid e o Porto anunciaram ter chegado a um acordo para a transferência de Éder Militão. O internacional brasileiro assinou um contrato válido por 6 temporadas num negócio de 50 milhões de euros. Malta, hoje temos mais um direto na Twitch. Venham fazer-me companhia em mais um momento onde vamos falar um pouco sobre a atualidade desportiva, mas também sobre o momento atual em Portugal e no mundo. Pelo meio vou estar a jogar um bocadinho. Passem por lá. A hora é do costume às 18h30. Não te esqueças de ir lá espreitar. Caso ainda não conheças este projeto, tens o link na descrição deste vídeo. Amigos deste grupo, qual é que gostavam de ver no Benfica? Eu pessoalmente gostava muito de ver Ruud van Nistelrooy dar águia ao peito. Mas qual é que é a vossa opinião? Adorava sabê-la na caixa de comentários. Numa altura em que o futebol está parado e as pessoas devem permanecer em casa, não falta tempo livre aos jogadores. Sevilar aproveitou a altura para mudar o visual e cortar o cabelo, e fez uma mudança radical, como podem ver. O guarda-redes partilhou esta imagem nas redes sociais e vários foram os companheiros e ex-companheiros de equipa que já se manifestaram sobre o novo look. Sem saber bem quando as coisas vão normalizar, ele é que fez bem. Confesso que eu estava para cortar o cabelo e com isto tudo que está a acontecer arranjei aqui uma situação bem chata. O Benfica revelou no seu site que uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal
Central de Lisboa e a Universidade de Lisboa vai doar 1 milhão de euros destinados à concretização de uma grande aquisição de equipamento médico, nomeadamente ventiladores, máscaras e outro material de proteção para oferecer ao Serviço Nacional de Saúde. O nosso clube sempre foi um clube do povo, muito solidário. Nesta fase, esta iniciativa era a melhor ajuda que poderíamos dar neste momento. Espero que esta e outras iniciativas possam ajudar todos aqueles que estão na linha da frente a combater esta pandemia. O vosso exemplo e coragem é a esperança para todos nós, assegurou Luís Filipe Vieira em entrevista à BTV. O presidente do Benfica deixou uma palavra de ânimo aos adeptos do Clube da Luz. Para os benfiquistas, quero mandar uma palavra de otimismo e dizer que unidos vencemos esta fase. Hoje pertencemos todos ao mesmo clube. O mais importante é a vida, de certeza que iremos vencer, finaliza Luís Filipe Vieira numa conversa telefónica. O Benfica está a ponderar solicitar à CMVM a revogação da OPA lançada em novembro do ano passado sobre a própria SAD, assegurou ontem o Jornal Económico. Recorde-se que o clube propôs pagar 5 euros por ação, com um prémio substancial face ao valor a que as ações negociavam no anúncio da oferta. O momento em que se vive em Portugal e no mundo estará a influenciar esta posição, com os responsáveis do clube a ponderar invocar o artigo 128 do Código dos Valores Mobiliários, que estipula que em caso de alteração imprevisível e substancial das circunstâncias, que de modo cognoscível pelos destinatários haja fundada a decisão de lançamento da oferta, excedendo os riscos a esta inerentes, pode o oferente em prazo razoável e mediante autorização da CMVM modificar a oferta ou revogá-la. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag quase contratados. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, amigos, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!